Fala, turminha, tudo bem? Se você está pesquisando índice Corresp, quer aprender de verdade, esse vídeo aí é para você, tá bom? Logo depois da vinheta, vou te contar tudinho. Bora lá, hein? Bom, vamos lá então, agora aqui no Excel. Bom, se você não me conhece, sou o professor Alexandre Campanelli, fundador aqui do canal Estagiando. Seja muito bem-vindo, trago muitas dicas aqui sobre Excel. Depois você dá uma navegada aí nos nossos vídeos aí para aprender um pouquinho mais sobre Excel, tá legal? Aproveito para te convidar também para conhecer a nossa página na internet, canalestagiano.com.br. Lá você vai encontrar o nosso curso de Excel. Dá uma pesquisadinha lá, veja se tem alguma turma aberta. Se não tiver, clica lá para mim te avisar. Eu te aviso a hora que tiver uma turma aberta para você se inscrever. Tá legal? Então vamos lá? Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, dê um like, você vai acabar esquecendo, você vai ver a aula, você vai ver o tutorial, vai acabar esquecendo disso daí. Dá uma clicada e já se inscreva no nosso canal e também não deixa de curtir, não é verdade? Bora lá? Então vamos embora. Bom, vamos falar da função índice e a função Corresp. Bom, a função Corresp eu já tenho um vídeo falando aqui sobre ela, tá? Se você quiser depois, você pode até deixar um card aqui em cima, você pode dar verificar esse vídeo e assistir como funciona essa função. Mas aqui eu vou também dar uma relembrada nela, tá legal? Bom, o que a função índice faz? Vamos começar por ela, tá? Bom, a função índice, eu coloquei aqui uma breve descrição bem simples, né? Para tentar explicar o mais fácil possível. Veja bem que as minhas tabelas estão grandes, estão didáticas, que é para que você consiga entender, né? Poderia colocar uma tabela aqui, uma base de dados grande, mas eu acredito que dessa forma fica mais didático, né? Então eu tenho aqui uma tabela aqui com times e UF, né? E aqui eu vou fazer uma pesquisa, tá vendo? Ó, aqui eu vou fazer uma pesquisa com times e a UF, tá bom? E para isso eu vou utilizar a função índice e Corresp. Então uma pequena descrição aqui da função índice, retomando um pouquinho, o que a função índice faz, tá? Ela retorna um valor correspondente a um intervalo que você quer. Então, assim, a função índice, basicamente, ela é a sua pesquisa, tá? Quem que você quer pesquisar? O índice, ele vai te trazer a sua pesquisa, ela vai te retornar aquele valor. Ou uma correspondência que está ali dentro de uma matriz, né? Está dentro ali de um intervalo, tá bom? Nesse caso aqui, eu até coloquei aqui como exemplo times, né? Por exemplo, eu quero trazer um time daqui, eu consigo com a função índice. Eu quero trazer uma UF, eu consigo trazer com a função índice, tá legal? Vamos entender um pouquinho? Então, vamos lá. Bom, por exemplo, se eu quiser trazer aqui a função, o time, né? Por exemplo, usando a função índice, como é que funciona essa sintaxe? Como é que funciona esse sistema? Bom, aqui embaixo eu tenho ela, tá vendo? Ó, índice. Aqui a primeira coisa que ela pede a sintaxe, ó, ela me pede uma matriz, depois ela me pede número de linha e depois ela me pede coluna. Vamos explicar isso aqui direitinho, tá? Bom, índice, matriz. O que é essa matriz? A matriz é exatamente onde está o dado que eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu quero pesquisar um time, onde é que está a matriz seria essa matriz aqui. Se eu quiser pesquisar o F, seria essa matriz aqui. Então, o primeiro passo é passar para a função onde está essa matriz, tá bom? Próximo passo é a linha. O que é a linha? É a posição, ou seja, qual posição que está esse item, eu passo a posição. E aqui depois é a coluna, tá? Eu vou explicar, perceba que ela está em colchete, ou seja, ela é facultativo, ela vai ser aplicada em alguns casos só, né? E aí eu vou te explicar também quanto a isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos entender aqui a função time, ó. Então vamos lá, igual índice, né, ó. Só dessa fato de você colocar o i com acento, ele já aparece ali, ó. Tá vendo que bacana, ó? Índice, tá vendo? Legal, né? Bom, primeira coisa que ela está me pedindo aqui, ó, matriz. Então, qual é a matriz? Se é o time, onde é que está a matriz do time? Está aqui, não está? Ó. Bom, vou lá e seleciono a matriz. Ó. Pronto, do C8 até o C12. Bom, já passei o primeiro parâmetro para a minha função. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro, ele quer saber o número da linha. O que é isso, Alexandre? O que é um número da linha? O número da linha é exatamente a posição. Eu aqui, para exemplificar, para deixar bem didático, eu coloquei, ó, por exemplo, o Flamengo está em primeiro, o Ceará está em segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou seja, qual a posição que eu passar aqui, ele vai me retornar. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu passar a posição 1, o primeiro, por exemplo, ó, 1, falar, olha, eu quero a 1. Então, perceba que a sintaxe, ó, número de linha, a partir do número de linha já tem o colchete. Ou seja, a minha função ela já pode terminar por aqui, nesse caso, porque o colchete ele é facultativo, tá? Vou te mostrar também. Então, vamos fechar aqui a função, dar um Enter, pronto, ó, ele me trouxe o Flamengo.
Por que ele me trouxe o Flamengo? Porque eu falei para ele, me procura nesse intervalo, ó, me procura aqui nesse intervalo o índice 1, ou seja, procura nesse intervalo a linha 1, a posição 1, tá? Ou seja, ele quer a primeira posição dessa matriz, ele me trouxe aqui o Flamengo. Deu para entender? Bacana, né? Então dá para fazer a mesma coisa aqui com a UF, não é? Então, por exemplo, se eu quiser trazer a UF, por exemplo, igual, vamos lá, ó, índice, não é isso? Matriz, onde é que está o F? Não está aqui, ó, seleciono a matriz. Ó, bacana, né? Ponto e vírgula. Número de linha. Bom, o Flamengo está na primeira. Eu poderia também colocar a primeira também, não é isso? Ó, pronto, primeiro. Só isso? Só. Fecho. Trouxe Rio de Janeiro. Então, agora eu passei para ele uma outra matriz dentro da minha tabela. Imagina que você tem várias tabelas. Vendedor, compra, não é isso? E por aí vai. E aqui você está passando para ele simplesmente a posição que você quer que ele te retorne, tá bom? Então, a índice sozinho você teria que colocar sozinho também, ou seja, manualmente a posição, tá? Para isso que serve a função corresp, para trazer para a gente essa função, essa posição, tá bom? Vamos lá? A outra maneira seria, por exemplo, deixa eu até apagar aqui, ó, só para você entender a questão do colchete que eu estou falando aqui da coluna. Por exemplo, eu poderia também selecionar meu índice na matriz, eu poderia selecionar minha tabela toda, ó. Vou selecionar a tabela toda, tá? Imagina que tem aí, não importa a quantidade de colunas, eu selecionei aqui só essas duas para ficar mais fácil, tá? Então, eu selecionei aqui minha tabela toda, beleza, ponto e vírgula. Número da linha, eu quero 1 também, eu quero o primeiro colocado, que no caso ali é o Flamengo, não é isso? Então, eu passei para ele o número, o que é o primeiro colocado, que seria o Flamengo, ponto e vírgula. Aí ele está pedindo agora o número da coluna. Nesse caso, eu tenho que escolher a coluna. O F está em qual coluna? A coluna 1 está time, coluna 2 está o F, não é isso? Então eu falo para ele, olha, eu quero a coluna 2. Então é para isso que serve, no caso, a coluna, para você passar para ele qual é esse índice, né? Não deixa de ser um índice, né? A coluna não deixa de ser um índice. Então, aí eu passei para ele a coluna, eu fecho e ele me traz também o RJ. Deu para entender as duas formas? Aqui eu não precisei passar e aqui eu passei, só para você entender como funciona. Legal, né? Então, vamos lá? Bom, aí você pode falar, pô, mas eu vou ter que colocar a posição manualmente, vai ficar difícil, né? Vai ficar meio complicado numa tabela muito extensa. Como é que eu vou colocar a posição? Então, para isso que serve a função corresp, né? Então, é exatamente para essa questão que a gente utiliza a corresp. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar nosso índice aqui normal como estava, ó, índice. Vamos colocar aqui somente a matriz do UF, ponto e vírgula 1, tá? Só para você entender, fica igualzinho de cima, tá bom? Então, tá bom. Bom, vamos entender aqui a corresp. O que a função corresp faz? Bom, se você já não viu esse vídeo do corresp, recomendo que você veja, tá? Que eu passei essa aula aqui, ó, tá? Ó, explicando sobre a função com basicamente a mesma base, né? Só para você entender a posição, como é que ele traz a posição, tá bom? Bom, voltando aqui, corresp. Então, vamos lá. Igual corresp. O que a função corresp faz? Ela traz uma posição, tá? Para isso, você tem que passar para ela um valor procurado. Quem que eu estou procurando? Eu estou procurando esse time aqui, ó, tá? Pronto, é o Flamengo, que tá o time que está na G7. Beleza. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Em qual matriz está o Flamengo? Em qual matriz está o time que você quer escolher? Bom, tá nessa matriz aqui. Então, eu não posso escolher outro lugar. Não posso pegar isso, essa coluna, nenhuma outra. Tem que ser exatamente a coluna onde está a minha pesquisa. Ok? Ponto e vírgula, e ele pede uma correspondência. O que ele quer dizer com isso? É uma correspondência exata? Você quer exatamente o Flamengo ou alguma coisa parecida? Tá? Não, é exatamente o Flamengo. Então é 0, tá? Correspondência exata. Vamos fechar a função, Enter. Então ele está me dizendo que o Flamengo é a posição número 1. Tá vendo? Então, peraí. Então, se eu tenho, então, aqui, eu colocando 1, eu tenho aqui o meu retorno. E aqui, a função, ela me traz 1. Então, quer dizer, então, se eu apontar para cá, eu consigo trazer o mesmo resultado? Então, ao invés de eu colocar 1, se eu colocar como referência essa célula G11, onde tem a minha função corresp, vai funcionar? O que vocês acham? Funciona dessa forma? Vamos ver? Olha lá. Funciona, não funciona? Por que que funciona? Porque aqui no G11 ele está vindo buscar exatamente o 1. Entendeu? Então, como ele está vindo buscar o 1, ele traz para cá.
Mas quando nós trabalhamos com a função índice corresp, a gente trabalha ela na mesma função, a gente combina as funções, nós combinamos as funções. Deu para entender? Então vamos lá. Então se eu pegar então aqui essa função, se eu copiar ela, ó, vou copiar essa função e colocar no lugar do G11 aqui, ó. Se eu colocar essa função aqui no lugar do G11, vai funcionar? Você acha que vai funcionar? Vamos ver? Enter. Funcionou, não é verdade? Por que funcionou? Porque aqui eu estou pedindo para ele buscar um local onde está o meu resultado e falo para ele onde está a posição. Toda essa função me entrega o 1 aqui, me entrega a posição. Sacou? Deu para entender? E é assim que funciona. Então vamos fazer automaticamente tudo junto de uma vez? Então vamos lá. Então como é que ficaria? Aqui embaixo eu vou colocar, ó, igual índice. Bora lá. Matriz. Bom, eu estou procurando um time aqui, não é isso? Flamengo. Então, matriz, está aqui a matriz, do C8 até o C12. Tudo bem? Ponto e vírgula. Próximo passo, número de linhas. Nós descobrimos que o número de linhas quem nos traz é o corresp, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Corresp, beleza. Corresp. Aí me pede um valor procurado. Quem eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o Flamengo, estou procurando um time. Ponto e vírgula. Ele fala, onde está a matriz procurada? Onde está esse time dentro de várias tabelas que você tem? Me passa exatamente o intervalo. Aí eu passo para ele o intervalo. Está nesse intervalo aqui. Ponto e vírgula. O próximo passo é a correspondência. Eu quero uma correspondência exata, que aí é 0. Ok? Fecho a função. Acabou? Basicamente sim. Agora só preciso fechar a função do índice, não é? Ah, a função não. Fechar a função. Na verdade, fechar com parênteses, né? Ó, do índice. Pronto. Fechei com o parênteses, dou um Enter. E ele me trouxe ali o Flamengo. Deu para entender, turminha? Então eu passei para ele quem eu quero e ele me trouxe, no caso aqui eu quero o time, né? Então eu falei para ele, ó, que estava dentro desse intervalo o time na posição, nessa posição aqui. E aí ele falou, olha, nessa posição está o Flamengo. Tudo bem? Deu para entender? Poderia ser exatamente a UF. Aqui eu trouxe o time, poderia ser a UF. Então, para que seja o F, ao invés de eu colocar esse intervalo aqui, eu teria que colocar o intervalo da UF. Ó. Tiro esse intervalo e coloco o intervalo da UF. Teria que ser esse intervalo aqui. Aí ele traz o Rio de Janeiro. Deu para entender? Então, basicamente é isso. Então, a função índice, ela te traz o valor exatamente que você está pesquisando, né? Ó, no caso aqui eu estou pesquisando a UF. E a função corresp traz a posição. Então, a junção delas duas se transforma nessa função maravilhosa. Acaba virando uma função única, né? Elas se complementam, tá bom? Dá para usar corresp também com procv, tá bom? Se você quiser que eu faça algum tutorial, algum vídeo com a função corresp com o procv também, deixa nos comentários aqui que eu faço. Tá legal? Então é isso. Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre tutoriais, deixa aí nos comentários, tá legal? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar um like, entendeu? Que isso nos ajuda a disseminar o nosso conhecimento aí para mais pessoas, tá legal? Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, hein? Tchau, tchau.